nós temos visto algo que se repete constantemente. Pessoas extremamente apaixonadas na época do namoro, casamentos realizados com mega produções. E aí? 3, 6 meses de casamento e o desejo do divórcio já se tornou realidade. Por que esse tipo de situação tem acontecido com cada vez mais frequência? Nós vamos falar sobre isso logo após você deixar o seu like, se inscrever no canal e assistir a nossa vinheta. Solta aí, diretor. Galera, vida pura, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Mais uma sexta-feira, mais um programa Vida Pura, direto dos estúdios da Comev, aqui em São Paulo, no canal da Telmídia. Vou pedir para você já deixar o like, se inscrever. É muito importante a sua participação aqui conosco, para que o YouTube veja que esse vídeo é extremamente relevante. Compartilhe ele nos seus grupos de WhatsApp e não se esqueça, nós estamos em todas as plataformas de streaming em áudio que existem. Elas estão aparecendo aqui agora, que o editor está colocando aqui, para que você possa ouvir todos esses programas em podcast. Passe o dia maratonando muito conhecimento aqui conosco para a glória de Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que tem acontecido assim, de uma maneira muito corriqueira. Infelizmente, essa é a verdade. Nós estamos lidando com famílias recém-casados. Na verdade, são pessoas recém-casadas. 3 meses de casamento, 6 meses de casamento, 1 ano de casados e que já estão pensando seriamente em se divorciar. E aí, quando a gente olha e faz uma análise da situação, a gente vê que eram pessoas extremamente apaixonadas no namoro, que investiram até muito dinheiro na cerimônia de casamento, fizeram casamentos maravilhosos, lindos, para guardar a recordação para o resto da vida e agora, com tão pouco tempo de casados, já estão pensando no divórcio. Para falar sobre isso, estamos juntos mais uma vez, eu e o meu parceiro de caminhada, Davi, do Nascimento. E aí, Felipe, bora para mais essa missão. Vamos lá, Davi. Bom, você sabe muito bem, nós temos aconselhado jovens casais até, né? Que o foco hoje é casais casados, né, mais jovens, que é o que tem chamado a nossa atenção. 3 meses de casamento, 6 meses de casamento. Pessoas que investiram muito nesse casamento e hoje já estão querendo o divórcio. Algumas mulheres dizem que descobriram o vício em pornografia e masturbação do marido só depois do casamento. Outras já sabiam que ele tinha esse problema e mesmo assim casaram sabendo da situação. Outras mulheres também enfrentavam a luta do pecado sexual, seja ela qual for, e agora querem romper essa união. Eu separei um texto bíblico aqui para a gente ler, e eu sei que você também separou o seu, e você quer falar alguma coisa logo nesse comento a respeito disso? Não, acho que o que chama a atenção é justamente para onde foi o brilho, né? Porque quando eles estão namorando, tem todo um romance, tem toda uma paixão, os dois estão sempre... Nossa! Mas o que por trás dessa coisa que parece bonita, muitas vezes tem a realidade ali de um casal de namorados que já estão vivendo o contexto, o que seria para o contexto do casamento, o que seria para a realidade do casamento, eles já estão vivendo no namoro. E aí o que sobra? Sobra justamente só as aparências. Só o manter a idolatria do relacionamento, né? Eu preciso estar namorando, eu preciso estar com alguém, eu preciso estar compromissado para casar, para mostrar que eu tenho algum valor, né? Porque senão, não, solteiro não tem valor, ministerialmente falando, na sociedade e tudo mais. Então, é toda uma capa, uma máscara que é feita através de cerimônias, como você bem trouxe, cerimônias com mega produção, você trouxe na introdução do programa. E muitas vezes simplesmente só para ostentar para os outros
que eles têm condições, que isso e aquilo, e depois eles já viveram o que seria do casamento no namoro. Sexo, e muitas vezes regado ao que eles assistiram em pornografia, muitas vezes os dois estão viciados, hoje em dia tem essa realidade. Antigamente eram mais os homens, hoje em dia Vida Pura tá aí para provar que explodiu o caso entre as mulheres. Então eles já viveram isso, só sobra as máscaras, só sobra a ostentação, gasta-se pela ostentação, justamente para manter a pose, para esconder essa parte suja. Quando vai para o casamento, não tem mais o que ostentar, o espetáculo já passou, o que sobra? Só a parte suja, os conflitos, as crises, as dependências, né, do vício, dependências emocionais, crises, feridas. Não conversaram, não trataram muitas feridas antes, defeitos e tudo mais, durante o processo que teria que ser isso, que é ali o processo de namoro, noivado, vai pro casamento só com esses resquícios de destruição. Chega no casamento, só desilusão, e também, claro, né, a dívida do casamento, do casamento que eles ostentaram, ali, aquele espetáculo que eles ostentaram para os outros, vem a dívida, boletos. Não tem sexo porque o viciado sexual, ele sentia prazer no perigo, no pecado, né, na fornicação. Agora casado, não sente mais, por N fatores. Não tem sexo, boletos, conflitos e nada para ostentar. Bom, você ressaltou vários aspectos aí, trouxe já várias respostas para tudo que a gente tem visto, né? Que a gente tem vivido. Então, vamos ressaltar algumas aí que eu acho muito interessante. Um dos fatores, foi logo o primeiro que você citou aí, é importante a gente dar destaque para isso, as pessoas vivem, na época do namoro, uma realidade já de casamento. Então vamos lá. Na época do namoro, que era para você estar vivendo uma outra fase na sua vida, de conhecer através de relacionamento, de conversa, de expor quem você é de verdade, não tem isso. Eles vivem ali uma união como se fosse um casamento mesmo, só que cada um morando na sua casa ainda. E isso alivia muita coisa. Porque quando tem um atrito, uma briga, eles não têm que dormir juntos na mesma cama. Cada um volta para sua casa, vai cada um dormir na sua cama, vai lá um reclamar sozinho, né, cada um no seu canto, e depois vão passar 2 dias e vão se unir outra vez, aquela coisa toda. Muitas vezes esse reclamar do atrito, quando cada um volta para casa, também é já naquela fase eles já estão reclamando com o melhor amigo do trabalho, a menina. O cara tá reclamando com a melhor amiga que dá atenção para ele também, seja no trabalho, na faculdade ou até na igreja. E já tem essa realidade de uma semente de adultério ali. Quando entra no casamento, aí é que a coisa piora. Eu gostei muito disso que você trouxe no começo, de fato, né, viver a realidade do casamento antes de estar casado. Né? E aí essas intrigas, brigas, discussões, né, cada um vai chorar, não para pessoas maduras espiritualmente, que vão trazer um conselho bíblico, mas é um amigo, é a amiga, já é um flerte que se abre ali com outras pessoas, né? E beleza, vamos continuar o namoro, porque em época de namoro a coisa continua caminhando. Vamos achar que essa cerimônia maravilhosa que a gente está programando fazer vai resolver todos os nossos problemas. Vai ser um conto de fadas naquele dia especial e depois disso a gente vai zerar a vida e vai começar do zero o casamento e vai ser tudo lindo e maravilhoso. E a gente sabe muito bem que não é assim. Vão ser 2 pecadores que vão morar debaixo do mesmo teto, que vão ter que se relacionar com as suas diferenças. Diferenças essas que não foram expostas com clareza na época do namoro. Que é a época certa. Exato. Ao invés de dialogar mais, se esfregaram mais. Muitas das vezes praticaram sexo. Sim. Na época do namoro, viveram os privilégios do casamento ainda na época do namoro, plantaram essa desobediência. Muitas vezes vieram com o discurso, né, de mas não teve rompimento do ímen. Não, sendo bem sincero, né, não sei nem se eu falar essas palavras aqui, o que o YouTube faz com a gente, né, mas praticam todas as formas de sexo, menos a penetração vaginal,
para manter a virgindade, né? Confundem ímen com pureza sexual, mas essa é a realidade que nós temos enfrentado. E essas pessoas têm colhido, logo no início do casamento, as consequências dos seus pecados e não estão dispostas, muitas das vezes, a enfrentar um processo de restauração logo no início, porque acabam caindo num discurso de que eu casei para ser feliz, Deus não quer me ver infeliz nessa relação, foi um erro, vamos consertar o erro nos separando. O que tem me doído muito no coração é justamente isso, atropelar as fases do namoro para aparentar um casamento maravilhoso e logo no começo já querer se divorciar. E aí eu quero entrar no seu texto bíblico primeiro. E antes de você ler, já se prepara aí, dizer o seguinte. Quando a gente conhece uma pessoa, vou dar o meu próprio exemplo. Quando eu conheci a minha esposa, aquela empolgação, nossa, conheci, né? Vou lá ter um primeiro encontro, aquele frio na barriga, né? Aquele nervosismo. Aí você tá lá, não sabe nem muito bem o que fala umas besteiras porque tá nervoso, né? Não sabe o que faz, aquela coisa toda. Aí começa o namoro. Mas um namoro firmado para casar. Nossa, encontrei a esposa que vou passar o resto da vida com ela. O que eu mais quero é passar o resto da vida com ela. Essa empolgação toda, ela não se sustenta para ninguém. A verdade é essa. Ninguém vai sustentar essa empolgação toda naturalmente. É algo que você precisa alimentar constantemente. As pessoas, elas estão perdendo isso muito rápido, que é o que nós temos visto com esses casamentos que nós temos lidado. E parece que elas não estão dispostas a restaurar esse primeiro impacto. Eu tenho hoje, nesse programa indo ao ar, 6 anos e meio de casado. Eu não sinto o mesmo frio na barriga que eu sentia quando eu conhecia a minha esposa. Mas eu sei que eu preciso continuar construindo na minha relação esse mesmo entusiasmo, essa mesma empolgação de compartilhar a vida com ela, apesar de todos os problemas e lutas que nós enfrentamos. Eu acho que o seu texto ele vai trazer a resposta do que tem acontecido para esses casais quererem se divorciar tão rapidamente. Lê para a gente aí, por favor. Bom, vamos lá. Jeremias 2, versículos 1 a 3, diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. É claro que aqui o contexto, né, é Deus usando a alegoria aí de um compromisso de noivado, de casamento, para com Jerusalém. E é interessante, né, Felipe, porque a gente percebe um sentimento aqui de Deus de saudade. Deus sentindo saudade da época em que essa noiva dele, que era Jerusalém, ela era fiel, ela era apaixonada por ele. Seguia ele no deserto, ou seja, seguia ele em lugares que ninguém quer seguir, né? No perrengue, passou perrengue por amor a ele, entendeu? Amava tanto que, não importa se vamos estar num palácio ou num deserto, tamo junto, te love, te amo, entendeu? Quero você e tudo mais. E segue em frente. É a realidade, né? Essa empolgação que você disse. O ruim é que, assim, tem até um outro texto, não vale ler aqui, é um texto um tanto longo, só citando o contexto dele, o contexto de José, por exemplo. O conselho de José ali, ele cabe nesse contexto também. O conselho dele para Faraó. O que ele trouxe ali? Olha, vão ter 7 anos de fartura e depois vão vir 7 anos de fome. Guarda a quinta parte para que nos 7 anos de fome a gente tenha o que comer e o Egito não teve só o que comer, como teve para alimentar as nações ao redor. Os casais, na época que eles estão se conhecendo, no namoro e tudo mais, em vez de viver a realidade já de casados, eles deveriam seguir esse conselho nesse contexto. Estocar experiências de amor, estocar amor para o momento certo. Para quando vier os 7 anos de fome, as tretas, as DR, os desafios iniciais do casamento,
Bora lá, vamos abrir a despensa dessa quinta parte que a gente guardou durante os 7 anos de empolgação, de paixão, de mensagem toda hora no WhatsApp e tudo mais. Vamos guardar isso e agora despejar um sobre o outro. Porque é isso que vai nos ajudar em Deus a superar esses primeiros desafios que vão vir. E vão vir. Então, Israel, ele amava durante o deserto, mas depois, cadê? Ele não estocou isso. Ele não guardou isso para o momento certo. E começou a agir, de fato, como alguém infiel ao Senhor. O que nós estamos vendo, então? Namoros regados à imoralidade sexual, que não cultiva, de fato, em primeiro lugar, esse tipo de relacionamento com o próprio Deus. Exato. E aí, um namoro carnal, sem uma orientação, um acompanhamento espiritual, que leva a um casamento projetado na cabeça da mulher de uma forma. Essa menina que está casando projetou o conto de fada delas. Ninguém orientou ela da realidade do que é um casamento. Esse menino também. Ambos, com seus pecados não resolvidos, não tratados, se unem. E quando começam a enfrentar essas divergências dentro desse novo lar que se formou, não tem uma base sólida para suportar os problemas que isso traz. Não tem esse amor estocado. Exato. Aí vem os problemas, como você, por exemplo, citou um, né? A gente citou um exemplo aí, gastou muito com o casamento, agora tem que pagar. E aí já, só citando um exemplo, né, de dívidas, toda a família vai contrair dívidas. E aí já começam os primeiros problemas, as primeiras discussões. Não dá mais para ter aquela mesma vida que eu tinha com meu papai e com a minha mamãe. Agora é uma outra realidade. Então, esses problemas começam a surgir e esse casal não foi preparado para lidar com esses problemas. O que vai acontecer? Esse rapaz, viciado em pornografia e masturbação, que achou que o casamento ia salvá-lo, a gente já tratou aqui em outros programas, falando que casamento não resolve a situação, depois volta e assiste. Ele vai recorrer à pornografia e à masturbação para aliviar as frustrações dele no casamento. E essa menina também pode, por que não, recorrer ao mesmo caminho. E aí eles estão semeando mais ainda na carne e colhendo muito rapidamente destruição. Nós temos visto, então, uns processos muito rápidos. Porque, assim, os meus avós, né, infelizmente já faleceram por parte de mãe, que foi os que eu convivi mais. Do meu pai, eu não tive esse privilégio. Mas os meus avós ficaram casados mais de 60 anos. O meu avô não foi perfeito. Eu conheço histórias que a minha avó conta de coisas que o meu avô fez. Mas a minha avó permaneceu casada com ele mais de 60 anos. Era um pensamento da época. Hoje, e detalhe, os meus avós não eram cristãos. Se converteram já idosos. Hoje, mesmo pessoas de dentro da igreja, com princípios cristãos, não estão dispostos a enfrentar nenhum tipo de dificuldade para sustentar esse casamento. Então a coisa mudou muito. Porque eles não desenvolvem algo que pode ser até um tema para um próximo programa, que é justamente a questão de contentamento, né? As pessoas querem entrar para os relacionamentos para serem felizes, entrar para os relacionamentos para serem completados, para um completar o outro, e não. Se duas pessoas já entrarem felizes e completos em Cristo nesse relacionamento, que lindo que pode vir a ser, que será, na verdade, né? Paulo traz isso, né? Se os dois entrarem ali na relação, os dois para receber, ninguém recebe nada. Eu vou porque eu quero receber prazer, eu quero receber alegria, eu quero receber aprovação, eu quero receber afirmação e tudo mais. E a outra entra também para que quer receber isso, quer receber isso, quer receber isso. Os dois entram para receber, ninguém doa, logo ninguém recebe. Agora, se os dois entrarem para doar, os dois saem recebendo. Fique atento. Semana que vem nós vamos falar sobre contentamento, hein? O Davi já levantou essa bola aqui, muito interessante. De fato, já vamos encaixar no próximo programa, falar sobre contentamento. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, tá? Não perca, semana que vem. Bom, vamos trazer então um pouco de luz para esses casais.
que estão vivendo esse drama da relação. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A gente sabe que aqui a carta à igreja de Éfeso, Jesus está direcionando algumas instruções à igreja, mas eu creio que isso cabe justamente no contexto daquilo que a gente está falando hoje. Você abandonou o primeiro amor. Então você conheceu essa mulher, se apaixonou, sentiu aquele frio na barriga, foi romântico, mandou flor, comprou chocolatezinho, fez a cena toda, se dedicou. E agora você está dentro de uma relação onde os seus pecados estão sendo expostos, onde as dificuldades estão vindo à tona e parece que ninguém está disposto a pagar o preço de levar isso adiante. Como nós podemos aplicar esse texto para esse contexto de casamento? Aonde que vocês se perderam? Aonde que a admiração pelo outro começou a acabar, começou a ruir? É por causa do vício em pornografia e masturbação dele. Ok. Existe um caminho de restauração para isso. E você, homem que está me assistindo, e a mulher também, né? Arrependa-se. Lembre-se de onde vocês caíram. Em que momento que a admiração pelo outro começou a se perder? Em que momento os pecados do outro começaram a ser maiores do que o desejo de restaurar? Então arrependam-se. Existem pecados sendo cometidos nessa relação que estão levando vocês a querer esse rompimento? Arrependam-se. Lembre-se de onde vocês caíram, o que começou a ser praticado nessa relação que tão rapidamente está levando vocês a um desejo de um divórcio. E aí, detalhe, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Como que foi o início da relação de vocês? Como que vocês se conheceram e alimentaram esse desejo de casar? O que fez você se apaixonar pela sua esposa? Lembra disso todos os dias. Tenta se apaixonar por ela todos os dias. E faz de novo. Repita aquelas ações que você teve no princípio, que alimentou essa admiração e o desejo de estar junto, e faça novamente. O ruim é quando chega a concepção de, peraí, eu me apaixonei pela minha esposa porque ela tinha seios grandes. Tipo assim, né? Coisas pornográficas. Só olha para o contexto físico, não para o interior da pessoa. Mas tem um detalhe também importante, que foi bom se tocar nesse assunto, porque é o seguinte. Na cabeça do viciado em pornografia, ele idealiza um corpo, um padrão de beleza. E aí ele conhece a namorada que se torna a esposa. E ela tem um padrão que o atrai. E não estou falando para você casar com quem não atrai. Né? Os seus olhos precisam... A atração faz parte do pacote. Né? Não é o principal, mas ela faz parte do pacote. E aí você casa. E talvez a sua esposa hoje não seja a mesma pessoa de quando você casou. Então você tinha um padrão idealizado e você se contentava com a sua esposa. Agora ela já não te satisfaz mais. Já não enche mais os seus olhos. Primeiro porque a sua cabeça ainda está cheia de promiscuidade. Mas não somente isso, porque ela mudou. Então, vou trazer eu de novo como exemplo, para não falar que eu estou falando dos outros. 6 anos e meio de casado. Nem eu, nem a minha esposa somos mais aqueles... Eu tinha mais cabelo e menos barriga. Entende? Só que olha que interessante. Ao invés de eu cobiçar outras mulheres, porque a minha esposa hoje não é mais a mesma de quase 7 anos atrás, por que não eu me esforçar em ajudar a minha esposa a ser estar cada vez mais bonita, cada vez mais saudável? Construir na minha própria esposa e investir na minha esposa o padrão que eu quero, que eu estou procurando em outras mulheres, entende? Minha esposa, por exemplo, engordou. Então, eu, como marido, vou ajudá-la a emagrecer. Por que eu vou descartar ela por ela ter engordado e ir atrás de outra, se eu posso me esforçar em ajudá-la a voltar a ser o que ela era antes? Você não se apaixonou por um corpo, você se apaixonou por uma pessoa. Exato.
O que a gente tem que tomar cuidado é analisar, peraí, você se apaixonou realmente por uma pessoa, por um corpo ou por uma ideia? Muitas vezes tem muita gente apaixonada pela ideia de estar comprometido. E isso é um grande perigo. Isso é outro grande perigo, porque até entra, acho que, bom, para a gente partir para a conclusão, esse contexto de primeiro amor não precisa ser só entendido enquanto amor inicial, empolgação inicial. Mas é porque, com o passar do tempo, será que não surgiu um segundo, terceiro, quarto amor aí? Quantos amores foram surgindo que sufocaram e foram diminuindo esse primeiro amor? Se eu, de fato, escolho amar a minha esposa, então eu escolho investir na vida dela para ela ser essa melhor pessoa possível todos os dias, ao invés de descartá-la para ir atrás de outro. Aquilo que você falou, eu me apaixonei, eu amei o corpo, não, eu amei a pessoa. Então agora eu me esforço em cuidar dessa pessoa e querer levar essa pessoa a ser o melhor que ela pode ser. Então, eu vejo que esse texto ele se aplica muito hoje. Arrependa-se e volte a praticar as obras do princípio. Ninguém quer se esforçar. Ninguém vai, não vamos generalizar, vai. Não, mas fala essa frase de novo. Aí anotem essa frase aí que o Felipe trouxe aqui. Como é que é? Eu vou me esforçar para tornar a pessoa a melhor pessoa possível. Tá vendo, gente? Felipe Bentley também é romance. O cara é romântico demais. Cara, já fui mais, né? Minha esposa vai estar assistindo esse programa aqui e vai falar assim, você podia ser aquele cara mesmo do começo do namoro, né? Vamos ser sinceros. É verdade, e todos nós precisamos melhorar, inclusive eu. Mas isso é algo que eu penso muito. Por que não se dedicar? Volte a fazer as obras do princípio. Volte a alimentar esse amor. Amor não é sentimento, amor é escolha. Então eu escolho amar a minha esposa e a ajudá-la a ser uma pessoa melhor a cada dia mais. O que está te incomodando? É o estilo de vida que a gente está levando? É a aparência que mudou? Vamos melhorar, vamos trabalhar junto para todo mundo melhorar nesse sentido. Vamos nos esforçar um pelo outro. E o que eu tenho visto é que as pessoas também não querem se esforçar umas pelas outras, porque elas estão presas a uma ideia egoísta de que, olha, eu não casei para viver isso aí. Eu não sei nem porque Deus me deu esse marido. Deus te deu aquilo, exatamente aquilo que... Deus não é o Walt Disney. Ele não te deu um conto de fadas para você viver. Ele te deu o desafio. Porque em todas as coisas, o caráter de Cristo está sendo construído em nós, inclusive Exatamente. Através da vida do nosso cônjuge. Exatamente. Então, é um esforço em restaurar a relação, em praticar as obras que nós praticávamos no início, porque estávamos empolgados. E esse é um desafio que todo mundo deveria enfrentar. Se você está aí me assistindo e não consegue enfrentar esse desafio sozinho, sozinha, você pode vir caminhar conosco. Tantas famílias que hoje caminham conosco do Ministério Vida Pura, você pode fazer parte disso. Entra lá no nosso Instagram, conheça mais o nosso trabalho e vem caminhar no programa de renovação da mente e vem restaurar o seu casamento. Ponto. E nunca é tarde demais, porque a gente tem visto casos até de homens de mais de 60 anos que agora, depois de muitos anos de casamento... a gente pode até citar o irmão Vladimir, porque o testemunho dele está lá no nosso Instagram e no canal do YouTube do Vida Pura, só entrar lá e ver. Mais de 60 anos de idade e agora tem vivido uma restauração no casamento. Vejo que pessoas mais experientes tendem a lutar mais do que os casais mais jovens, que vivem uma espécie de imediatismo. Casamento não é para menino nem menina, né? Casamento é para homens e mulheres. Infelizmente, por causa da infantilização que a pornografia traz na vida das pessoas, que a gente já falou isso aqui em outros programas, meninos e meninas estão casando. Pessoas infantilizadas na mente e no coração. E as consequências estão aí. Bom, arrependa-se. Volte para o primeiro amor. Pratique as obras que vocês praticavam no início para ter um casamento restaurado. Se não conseguem sozinhos, nós estamos aqui para caminhar junto com cada um de vocês. Amém. Quer falar mais alguma coisa, Davi? Não, só
Só falar, maridos, depois desse programa, se você não ir orar e depois levar sua mulher para jantar, você não entendeu nada. É verdade, né? Precisamos, maridos. Precisamos. Bom, e o que você precisa também é clicar no link aqui da descrição desse programa e acessar a plataforma de streaming da Telmídia, onde você vai encontrar filmes, séries, desenhos, material de extrema qualidade que há anos a Comev produz, e agora a Telmídia aqui com o seu canal de streaming tão maravilhoso para você trazer conteúdo de qualidade para dentro da sua casa. O amor aí na sua casa esfria porque vocês também assistem muita bobeira, muita coisa que não edifica. Traga sempre para dentro do seu lar coisas que edificam. Você pode assistir um filme que traz uma mensagem, um ensinamento super positivo. Pode assistir uma série de extrema qualidade. Pode pôr desenhos para os seus filhos assistirem de extrema qualidade. Clica no link, passe a ser um assinante. Tem conteúdo gratuito dentro do streaming da Telmídia que você não pode perder de maneira nenhuma. Da mesma forma que você não pode perder os vídeos aqui do nosso programa Vida Pura, toda sexta-feira, ao vivo, às 20 horas, horário de Brasília, ou a qualquer momento que você esteja assistindo ou ouvindo esse podcast nas plataformas de áudio. Então, caminhe conosco. Essa mensagem ela precisa ser divulgada para mais pessoas. Compartilhe para que outros casamentos também possam ser restaurados. Eu sei que um programa não vai restaurar o seu casamento, mas talvez esse programa seja um instrumento de Deus na sua vida para te levar a um arrependimento verdadeiro e você dar um passo, o primeiro passo de restauração e a partir daí fazer tudo que estiver ao seu alcance para se arrepender e a praticar as boas obras do início da sua relação e ser um testemunho vivo de uma família restaurada. O que nós precisamos hoje de famílias restauradas que possam servir de exemplo para tantas outras olharem para vocês e falar: o meu casamento também tem solução. Amém? Que Deus receba toda a glória e honra por mais este programa para a glória do seu nome. Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até o próximo, se Deus quiser.